Vamos lá. Qual a melhor versão de Persona 3? Analisando a diferença entre Persona 3 FES e Persona Portable. Que é tudo do. É tudo do PSP. Mano, eu tô jogando o 3 Reload. Aparentemente, ele só não tem a rota da personagem feminina. Como todos sabem, no mês passado, Persona 3 e Persona 4 finalmente se libertaram e Ah, esse apareceram vídeo já tem 2 anos, em porra. outras plataformas, seguindo o mesmo caminho que Persona 5 Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. seguiu em outubro. Vamos lá. Persona 5 e Persona 4 vieram em suas inquestionáveis melhores versões, Royal e Golden, respectivamente. Tô quase finalizando o Persona 5 Royal, hein? Mas o Tamo relançamento quase de lá. Persona 3 Portable só acendeu ainda mais a discórdia sobre qual a melhor versão de Persona 3. E aí, por rapaziada, isso, vocês querem eu, live como amanhã de Persona? experiência com Persona Ou de 3 Delta Run? FES Persona 3 Portable, já tendo inclusive zerado o remaster do Portable, decidi fazer esse vídeo para elucidar toda essa discussão sobre as duas versões desse jogo. Acho que é isso, os personagens jogam sozinho? Não vou me estender muito sobre o Persona 3, o jogo em si, pois eu pressuponho que para você ver esse vídeo, você já sabe o básico e quer saber mais sobre as particularidades de Sim. cada versão. Vamos lá. Resumindo de forma bem básica, Persona 3 é um JRPG que alterna mecânicas de Dungeon Crawler com um sistema de calendário, que o jogador utiliza para decidir o que o protagonista fará em cada dia. Pra quem já jogou Persona 4 e Persona 5, já te dou de letra como funciona. Certo. Claro que, por ter sido o primeiro jogo da série Persona a utilizar esse loop de gameplay, as coisas são menos refinadas, assim como o jogo é considerado mais difícil que o 4 e o 5. Mas Certo. mesmo assim, se você já tiver jogado um desses, vai conseguir se virar sem muitos problemas. A história do 3, pra mim, é a melhor da franquia e promove diversas reflexões sobre o tema morte, além de contar com um elenco de personagens que não possuem uma amizade tão forte assim, agindo mais como companheiros de batalha em torno de um objetivo comum, o que é uma coisa um tanto quanto diferente dentro do contexto da série Persona. Certo. Antes de partir pro tópico Eu tenho que principal, zerar ainda o vamos Persona entender 3. um pouco Eu sobre quero como muito o comprar o Persona 3 Reload pra o PS5, pra eu poder jogar ele de boa. Porque eu não gosto de jogar aqui no computador. 3 acabou dividido entre duas versões que não são exatamente definitivas. Depois de lançado em 2006 no PS2, Persona 3 recebe sua primeira edição extra com Persona 3 FES, que está no mesmo console e coloca algumas personas adicionais e cenas extras no jogo normal, o que não é nada demais. A grande diferença é o modo The Answer, que é totalmente separado da história principal, chamada de The Journey. Esse modo novo é basicamente um epílogo da história, esclarecendo algumas coisas sobre o final e avançando o desenvolvimento de alguns personagens. Como assim? Assim que você O foda das versões de Persona é que, tipo, parece muita coisa que a Atlus, ou ela quer farmar dinheiro, que obviamente eles fazem muito isso, ou é por causa que, tipo, tem coisas que eles não conseguiram colocar no jogo e eles colocaram. Agora, o Persona 3 Portable, com certeza foi um extra pra eles conseguirem fazer dinheiro. Porque eles também no Persona, nos jogos de PSP, eles portaram muito a série Persona. Eles portaram o Persona 1 e o Persona 2 pro PSP. Então eles já aproveitaram e fizeram os bagulho lá. Agora, o Persona 4 tinha. Sabe quantos jogos tem sobre Persona 4, cara? Tá de brincadeira. Teve a Persona 4 Golden ainda, cara. Agora eu tenho o Persona 5 Royal. O Persona 5 Royal eu já tô quase zerando. A Kazumi, a personagem Kazumi. A minha impressão que eu tenho dela é que, tipo, parece que coisa que eles não conseguiram colocar no jogo base, elas colocaram no Royal. Tipo, ela é muito. Eles colocaram as cenas no meio de coisas que acontecem no jogo, pra não atrapalhar o rumo da história, mas conseguir introduzir ela na história do jogo. você consegue selecionar qual deseja. Vale ressaltar que a versão FES também recebeu um lançamento digital no PS3, via emulação. Até aí, tudo muito simples, Via emulação? com o FES sendo inquestionavelmente melhor que o Vanilla, mesmo colocando muito pouco no jogo principal e investindo mais no The Answer. O problema acontece quando, após o sucesso estrondoso de Persona 4, a Atlus resolve tentar capitalizar um pouco mais em cima da série, com uma série de relançamentos Olha para isso, PSP, incluindo Persona 3, que veio Olha tão isso. portátil como Persona 3 Portable. Persona 3 Portable acaba se tornando uma situação bem complicada, já que os desenvolvedores, mesmo que mais experientes depois do 4, estavam trabalhando com hardware mais fraco e tiveram que cortar recursos gráficos, Olha que transformando merda. todas as cutscenes em vídeo novel, além de terem excluído o transfer completamente. E compensar isso com um combate mais apurado, com adições como skill cards e a habilidade de controlar os membros da party, além de você poder jogar com uma protagonista feminina. Portable, por ter sido feito depois, é uma versão nitidamente mais moderna com todas as melhoras de gameplay,
tendo até a excelente adição do Quick Save no remaster, mas sofre com a falta de recursos para contar uma excelente história, o que fez Persona 3 entrar em um imbróglio que gera discussões até hoje, que é a questão de qual é a melhor versão. O fato de que a Atlus escolheu o Portable quer dizer que a melhor versão para eles é essa, certo? Não. Exatamente. As versões de PS2 de Persona 3 foram feitas na famosa engine Renderware, que não pode ser utilizada hoje em dia por nenhuma empresa por conta de tretas que eu não gostaria de ter que explicar envolvendo a Electronic Arts. Logo, tinha que ser Electronic Arts, né? Pode ter claro sido que feita sim. por um mero comodismo em não ter que portar o jogo para outra engine, como tiveram que fazer, por exemplo, em SMT Nocturne HD, que foi refeito na Unity. Agora que eu expliquei brevemente a história das versões, podemos começar a comparar de maneira mais aprofundada as duas. E eu, tendo jogado o FES 2 vezes e o Portable 3 vezes, uma delas já sendo no remaster, vou dizer qual recomendaria / acho melhor. Obviamente, a versão Vanilla de Persona 3 está descartada, já que a versão FES é uma óbvia expansão dela, que não tira absolutamente nenhum recurso. Em relação à história e à apresentação, no PS2 temos a vantagem... Vamos lá, Cutscene of FES, que é a versão melhorada do PS2. Cutscene em 3D e anime, exploração em 3D, tem Answer... epílogo, é o bagulho da Egas. Persona 3 Portable, visual novel, exploração com cursor, protagonista feminina. Não vale muito a pena. Termos todos os eventos do jogo, e não só gameplay nas dungeons, em 3D, Tem jogar o FES além mesmo. de algumas cutscenes em anime. Como eu falei, a história é a melhor parte de Persona 3, e FES te garante os melhores visuais para que você embarque na jornada. Aquelas cenas extras dentro do modo The Journey foram levadas para o Portable também, mas segue sendo exclusivo da versão FES o modo The Answer, que acaba sendo bem importante para o entendimento completo dos eventos da história. Até mesmo spin-offs, como Persona 4 Arena, exploram muitos eventos do epílogo, que divide opiniões na fanbase, mas acaba sendo essencial para a lore de Persona no geral, não só do 3. Enquanto isso, em Portable, como também já tinha falado, as cutscenes são todas em visual Muito novel, pai, além de que eles os ficam cenários fazendo que você versões explora diferentes dos durante mesmos as jogos, partes mano, do muito social pai. são feitos em point and click, ao invés de você ter que andar por eles. Por mais que a apresentação seja bem prejudicada, Portable não deixa de ter um triunfo, sendo a possibilidade de escolher a protagonista feminina. Ela não é só uma mudança de skin, recebendo um elenco de social links quase que todo diferente do protagonista original, tendo uma personalidade mais otimista, que inclusive se reflete em sua soundtrack de exploração, além de alterar levemente algumas interações da história. O caminho do protagonista masculino é o canônico, mas a protagonista feminina consegue entregar o mundo de Persona 3 por uma perspectiva diferente. E é bem legal, por mais que essa perspectiva seja toda em visual novel ao invés de ter gráficos em 3D. Na gameplay, FES apresenta a primeira versão do sistema One More, que até hoje, em Persona 5 Royal, segue sendo utilizado. A premissa de acertar pontos fracos do inimigo para derrubá-lo e ganhar um turno extra é a mesma, mas existem diferenças capitais, como a inabilidade de controlar os membros da party, que sem controle da party, derrubado perde turno. É óbvio, né, pô? Turno extra só acertando todos. Merda. Equipe aliada só falando com eles, certo? Comando wait. Deve ser o comando de análise. Protagonista usa qualquer arma. Ok. Fusão spells com personas. Não tinha isso nos outros jogos de Persona. Controle da party, derrubado se levanta. Turno extra, acertando só um. Equipe aliados no menu de pause. Comando de defesa. Só arma padrão, Fusão spell. Não tem botão de defesa, entendi. principal reclamação dos fãs, o fato de um inimigo aliado derrubado ter que gastar um turno para levantar, a bizarra decisão de fazer com que um ataque de múltiplos alvos só dê o turno extra se acertar do ponto fraco de todos os inimigos, só poder mudar os equipamentos dos companheiros falando com eles ao invés de pelo menu de pause, além da ausência de uma ação de defesa, tendo em seu lugar o comando de wait, que simplesmente joga seu turno fora sem nenhum lado bom. Sim. Essas 5 diferenças tornam a dinâmica de combate um pouco diferente. Confesso que na maioria das vezes para pior do que é nos jogos seguintes. Apesar da experiência globalmente inferior, existem 3 coisas que eu gostaria que voltassem, sendo a possibilidade do protagonista poder escolher a arma que quiser para usar como melee, e o uso de Fusion Spells tendo as personas certas. Outra coisa que eu não sei se gostaria que voltasse, Metafor trouxe a maioria desses comandos aí. O lobby principal do principal dungeon no jogo, a vida e o SP da sua party são restaurados, o que é balanceado pela mecânica de cansar, que costuma encher o saco principalmente no início do jogo. Portable, saindo em um mundo pós-Persona 4, basicamente copiou adições da sequência e as colou diretamente em Persona 3.
Agora você pode escolher comandos diretos para sua party, ou seja, controlá-los. Tornou-se possível usar do guard, não se gasta mais um turno para levantar depois de ser derrubado, dá para mudar o equipamento da party em qualquer momento do menu de pause, e as magias de múltiplos alvos dão um turno extra mesmo se você não acertar o ponto fraco de todos os alvos. Certo. Saindo dessas melhoras mais diretas, foram adicionadas algumas outras novidades, como ataques follow-up, que você faz ocasionalmente com um parceiro de time, a possibilidade de um companheiro tomar um dano fatal por você, o status Gizzy, e poder voltar exatamente do andar em que você parou no Tartarus ao invés de só poder voltar nos checkpoints. Além disso, a mecânica tem no Persona 3 do hoje. cansaço foi refeita, com você e seus parceiros podendo explorar à vontade o Tartarus, só ficando cansados depois de sair dele. Pessoas sumidas. O contrapeso é que agora, para restaurar HP e SP na entrada, você tem que interagir com o relógio e pagar uma certa quantia de acordo com quanto você precisa e seu level. Ainda existem várias outras adições notáveis, como a adição de mais personas ainda, a volta dos skill cards, que estavam ausentes desde Persona 2, trabalhos de meio período que aumentam seus stats sociais e ainda te dão uma graninha, dias onde o Tartarus está instável, podendo render andares com vários itens bons ou armadilhas, dependendo da sua sorte, poder resgatar algumas pessoas no Tartarus em troca de recompensas, sendo alguns deles até mesmo sojonitos que você pode perder caso não os salve, e o Desert of Doors, onde você pode fazer lutas especiais em troca de recompensas e um boss opcional secreto. Para fechar essa parte de gameplay, é inegável que as adições do Portable são bem maneiras, e o jogo fica inquestionavelmente melhor e mais divertido de se jogar. Porém, não foram feitas muitas medidas de balanceamento, o que torna o jogo muito mais fácil do que deveria ser. Claro que o desafio ainda existe, e é bem maior que Persona 5, ou Persona 4 Golden, por exemplo. Mas eu preciso dizer também que Portable desequilibrou bastante a balança em favor do jogador. Creio que tenha ficado bem óbvio que no quesito história/apresentação, Persona 3 Fest seja o melhor. Assim como na gameplay, Persona 3 Portable é superior, por mais que existam ressalvas para os dois. Logo, o mais fácil seria eu simplesmente dizer que se você liga mais para a história, jogue o Fest, e se você liga mais para gameplay, jogue o Portable. Essa é uma resposta bem fácil e válida, mas eu quero dar uma opinião um pouco mais firme sobre. Persona 3, independentemente da versão, é uma absoluta obra de arte, e quando eu penso nos motivos para que eu ache isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é a história. E, consequentemente, eu gostaria que, caso você consiga emular, ou até mesmo usar no PS2 ou no PS3, que não desperdice a oportunidade de jogar a versão FES. A gameplay é factualmente pior do que qualquer outro Persona moderno, mas compartilha das mesmas bases que esses aclamados jogos. E principalmente caso você já tenha jogado 4 ou 5, não vai demorar muito para que você se acostume. Como recompensa, você terá a melhor versão possível da melhor história de um Persona. E na minha visão, uma das melhores histórias já contadas em um jogo de videogame, repleta de reflexões muito interessantes. Em relação ao Portable, não deixa de ser uma versão muito boa e muito válida. Inclusive, caso você tenha tempo e saco para tancar o Tartarus inteiro novamente, recomendo que, depois do FES, o jogue no caminho da protagonista feminina para ter uma perspectiva mais do universo de Persona 3, caso você prefira essa versão. Eu também entendo perfeitamente, e tenho total e absoluto respeito, já que você não precisa menosprezar uma coisa para exaltar a outra. Tanto Persona 3 FES quanto Persona 3 Portable são maneiras ótimas de se aproveitar um jogo tremendo, apesar de um pouco falho, e eu quero que cada vez mais pessoas joguem, independentemente de ser uma versão ou outra. Um tópico que não estava originalmente no roteiro, mas eu senti que precisava abordar, principalmente por ter jogado o remaster do Portable inteiro, é a questão da qualidade do remaster em si, já que isso foi motivo de muitas discussões desde o lançamento. Se eu tivesse que definir o remaster de Persona 3 Portable em uma palavra, seria preguiçoso. Uma visual novel de PSP obviamente foi feita para uma tela minúscula e uma resolução baixa. Para lançá-la para plataformas que normalmente são jogadas em televisões ou monitores gigantes, a Atlus precisaria trabalhar bastante em muitos dos visuais. E eles não fizeram muito bem isso. Começando pelos pontos positivos, os retratos de personagens e a maior parte dos modelos 3D ficaram bem legais. Os retratos muito provavelmente por eles terem os arquivos originais, sem compressão, e nos modelos dá pra ver que houve algum trabalho para que eles tenham uma aparência charmosa em uma tela maior. As duas melhoras de Quality of Life, que são as dificuldades customizáveis e o Quick Save, também são muito bem-vindas e vão deixar o jogo bem mais acessível. A otimização geral do jogo também é ótima, com ele batendo 60 FPS em todos os consoles facilmente e rodando em basicamente qualquer computador. Mas agora, temos duas coisas absolutamente tenebrosas. Lembra que eu falei que a Atlus tinha que trabalhar bastante nos visuais? Colocar todos os backgrounds em inteligência artificial conta como trabalhar? Creio que não. Isso é inaceitável para um jogo lançado em 2023. E me assusta muito isso ter sido aprovado. Inteligência artificial? Uma coisa que eu não faço a mínima ideia de como conseguiram fazer é deixar o áudio pior do que era no PSP.
Ah, tá muito estourado. Enemies off balance. I've been waiting for this. Okay, now. Nossa! Que isso, tá estourado. Persona 3 Portable já era a versão conhecida pela apresentação pior, e eles conseguiram piorar o negócio. Pra fechar com chave de ouro, sabe a mecânica de poder escolher as skills que você vai pegar nas fusões? Que tem em todos os RPGs da Atlus desde 2010? Não tá no remaster. Como? Por mais que seja um port um tanto quanto preguiçoso, creio que as poucas melhorias façam com que o remaster seja melhor de se jogar do que a versão original de PSP. Não vale os R$90, mas tá no Game Pass, então pra quem tem, acho que vale a pena conferir. Que merda, Mesmo mano, que que com merda. algumas ressalvas. Espero ter explicado bem as diferenças sobre as duas versões de Persona 3. Talvez com algumas das mecânicas passando despercebidas até por pessoas que já jogaram o Atlus jogo. a Atlus dá Também muita eu bunda tenha pra conseguido Xbox, né? talvez até ajudar alguém a tomar a decisão de qual versão jogar. Ter A os Atlus, a Personas Sega, 3, sei lá. 4 e 5 disponíveis em basicamente todas as plataformas, e até mesmo em Game Pass no caso do Xbox e do PC, é algo que me enche de alegria, pois estou falando de 3 dos meus jogos favoritos de todos os tempos, com Persona 5 sendo o primeiríssimo lugar. Novamente, eu peço perdão pelo tempo sem vídeos, totalmente ocasionado pela minha preguiça absurda. Ah, esse E vídeo já tem agradeço 2 a anos, todos pelo então não crescimento importa. bem Então. interessante do canal. Dito isso, hoje desde a melhor 2020. versão de Persona Nossa, 3 é o marca de Reload. 100 e 150 Com certeza. inscritos, sendo O próprio criador do baixíssimo vídeo canal me de Menos Sobre Live. recomendou assistir Agora, depois o no foco é local. absoluto na Muito retrospectiva sempre, de Yakuza às 1. 2 da manhã, ô louco. Eu espero que vocês curtam esse Já projeto. zerei inúmeras tão vezes duas importante versões de qualquer coisa, é só P3. falar comigo pelos comentários. Acho ambas no incríveis. Discord, Recentemente zerei ou pela terceira vez Portal. E é isso aí. Apesar de uns Pode probleminhas no remaster, eu realmente me diverti bastante e lembrei como a história desse jogo é incrível. Eu tenho que zerar o Persona 3. Vocês ficariam putos se eu zerasse, tipo, fizesse parte do jogo em off?